mãe e aqueles que têm a responsabilidade, tá bom? Gênesis capítulo 9, versículo de número 20, nos diz assim a palavra de Deus: sendo Noé lavrador, passou a plantar uma vinha, bebendo do vinho, embriagou-se e se pôs nu dentro de sua tenda. Cã, pai de Canaã, vendo a nudez do pai, fê-lo saber fora a seus 2 irmãos. Então Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos e, andando de costas, rostos desviados, cobriram a nudez do pai, sem que a visse. Despertando Noé do seu vinho, soube o que lhe fizera o filho mais moço, e disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça Deus a Jafé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Noé, passado o dilúvio, viveu ainda 350 anos. Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu. Glória ao Senhor. Faça uma oração comigo. Nosso Pai, te adoramos, te louvamos, porque essa noite, Senhor, ela é propícia para celebrar o teu santo nome. A tua igreja que já tem dedicado canções, louvores ao Senhor, acreditamos que tem sido aceito, recebido diante da tua presença, como cheiro suave, Senhor, o bom perfume, o bom aroma. Agora, Senhor, nós silenciamos as nossas vozes e abrimos o nosso coração, pois precisamos de ti e da tua palavra. Nem só de pão nós vamos viver, Senhor, mas a tua palavra que provém de ti, é dela, Senhor, também que carecemos e necessitamos. Por isso, olhe para cada família, olhe para cada lar, cada pessoa, até mesmo aqueles que estão talvez em outros lugares, Senhor, acompanhando este culto, adorando, talvez o seu trabalho, ou talvez no hospital, que o Senhor fale a esses corações, pois tu conheces as nossas necessidades e tu sabes do que necessitamos. Nos ensine a cuidar da nossa casa, da nossa família, com muito amor, com muito carinho, sem negar nenhum dos teus princípios, Senhor. Portanto, fale-no conosco e que teu Espírito nos leve a compreender as sagradas Escrituras em nome de Jesus. Aleluia. Queridos de Deus, você leu um texto comigo, que esse texto, você conhece a história, talvez não o texto que você leu, mas você conhece um pouco da história que fala deste homem, um homem, por que não dizer o primeiro homem com quem Deus ele fez uma aliança, porque Deus ele é um Deus de aliança. Deus é um Deus de aliança. E esse homem que a sua história começa lá no capítulo 5, dentro das genealogias ou da descendência, né, do capítulo 5 de Gênesis, nós vamos ver que esse homem ele vai aparecer. O seu nome surge do versículo 28 do capítulo 5 de Gênesis, bem como o versículo 27, que vai falar sobre a descendência, descendentes de Adão, aqueles que vieram depois de Adão, e até chegar a esse homem. E nós vamos ver que esse homem chamado Noé, ele teve uma história profunda e magnífica. O texto vai dizer, o último versículo do capítulo 5,
vai dizer que Noé, ele era um homem justo, ele era um homem bom, ele era um homem que tinha a sua vida em Deus. Capítulo 6, versículo 9, você encontra essa narrativa. Um homem justo, apesar de estar vivendo em tempos de crise, um tempo em que a humanidade tinha se afastado de Deus. Depois do pecado, que Adão e Eva pecam, os anos vai passando, a população vai aumentando, e agora nós vemos Noé. Noé, um homem justo, um homem íntegro, mas, todavia, estava no meio de uma geração corrompida, uma geração depravada. E aí você conhece perfeitamente a história. Do capítulo 6 ao capítulo 8, nós vamos ver Deus agora falando com Noé. Esse homem que encontrou graça aos olhos de Deus. E agora Deus revela o seu projeto a Noé. Deus diz: Noé, constrói uma arca, e Deus dá todas as espessuras para Noé. Deus dá todo o direcionamento para que ele construísse. E ali colocasse aos animais, cada animal, um casal de cada animal dentro da arca. E depois de tudo isso, Noé entrasse na arca, ele e sua esposa, seus 3 filhos e as esposas dos seus filhos. Depois de passar o dilúvio, eu não vou entrar na questão do dilúvio, mas depois de passar o dilúvio, nós vamos ver que já no capítulo 8, versículo de número 20, depois que Noé, ele por 2 tentativas, ele solta um pássaro, a Bíblia vai dizer que agora a arca, ela repousa no monte. E ao sair daquele lugar, depois de alguns dias, mesmo estando a arca já naquele monte, o texto vai dizer que agora Deus manda Noé sair da arca. E a partir dali, ele recomeçasse a vida de novo. Ele povoasse a terra, eles crescessem, se multiplicasse, dominasse toda espécie de animal, pudesse fazer a vida como ela deveria ser. E a partir dali, o Senhor, no versículo 21 do capítulo 8, gostaria que você lesse comigo. Capítulo 8, versículo 21, nós vamos ver algo muito interessante, que eu preciso citar esse texto para que você compreenda o que nós vamos falar. O Senhor vai fazer o seguinte, versículo 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Enquanto durar a terra, não deixará de haver sementeira, ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Então essa foi a palavra de Deus para o homem. Eu não vou mais destruir o homem, eu não vou mais amaldiçoar a terra por causa do homem. Aí talvez você diga: pastor, mas Deus, ele amaldiçoou a terra? Foi Deus quem deu o pecado para o homem? Foi Deus quem deu isso para o homem? Não. Nós vamos entender essa maldição lá no capítulo 3, versículo 15 ao versículo 17. Quando o homem peca, Deus, ele vem, não vou dizer que lançando maldição, mas eu gostaria de trocar essa palavra. Deus, ele vem trazendo punição sobre os atos de Adão e Eva. Deus olha para Adão e Eva, principalmente para Adão, no capítulo 3, versículo 15 a 17, você vai ver isso. Deus vai dizer: Adão, maldita é a terra. Maldita é a terra por causa de ti. Deus declara uma palavra para punir, porque nós temos que compreender uma coisa: as nossas atitudes, as nossas ações, elas vão ter sim resultados, elas vão atrair o que for bom ou o que for mal, dependendo daquilo que nós estamos a produzir. E o que Adão e Eva produziu foi desobediência, e Deus não poderia deixar
que Adão e Eva e toda a humanidade continuasse na mesma forma. A terra tendo força, produtividade, os homens vivendo longos e longos anos, como bem foi os dias de Adão, como bem foram os dias de Noé, e tantos outros homens que nós podemos constatar dentro desses primeiros capítulos iniciais de Gênesis. Deus agora dá uma ordem, Deus declara, Deus decreta: maldita é a terra, Adão, por causa de ti. Ela vai dar abrolhos, ela vai dar espinhos, a terra não vai ter mais a sua força, a mulher não vai mais ser quem ela é. Você vai passar a dominar agora a mulher e o desejo dela será para ti. Não também querem dizer que o homem agora vai escravizar a mulher. Eu não vou entrar nesse detalhe. Mas para a ação decorrida, Deus declarou uma palavra. Por isso que ao olhar para o capítulo 5, veja comigo por gentileza, só de Gênesis. Capítulo 5, versículo 29, o pai de Noé, esse homem que se chamava Lameque, ele vai dizer algo a respeito de Noé. Olha o que é que ele vai dizer. Versículo 29. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Então veja que todos estavam cientes da punição que Deus havia dado ao homem. Todos estavam cientes da palavra que Deus ordenara a partir daquele dia que Adão e Eva desobedeceram ao Senhor. E agora Lameque, depois de anos, Lameque ele gera a Noé e ele diz: este homem, ele vai nos consolar dos nossos trabalhos e das fadigas das nossas mãos, o cansaço, o enfado, a exaustidão. Noé, ele vai nos consolar. E a pergunta é: de que maneira esse homem traria essa consolação? Tudo isso já era um projeto de Deus. Tudo isso já era Deus trabalhando para trazer o homem de novo e restaurar o homem novamente. Aí ao olhar para o capítulo 8, o versículo 21 que você leu comigo, nós vimos que depois que Noé sai da arca, ele apresenta um sacrifício, Deus se agrada do sacrifício de Noé, depois de todo o dilúvio, e aí o próprio Deus vai dizer: eu não vou mais tornar a amaldiçoar a terra por causa do homem. Observe que Deus agora declara em alto e bom som, consigo, não para Noé, mas consigo no seu íntimo. Ele diz: eu não vou mais amaldiçoar a terra, eu não vou mais sujeitar a terra por causa do pecado do homem, eu não vou mais fazer o que eu fiz com a minha criação por causa do coração do homem, pois ele, o seu desígnio é mau, o seu interior é mau, desde a mocidade, desde a sua meninice, ele é mau, ele tem esse lado. Aí no versículo 9, nós vamos ver no versículo 1, capítulo 9, versículo 1, Deus agora vem a Noé, nós vamos chegar no texto que nós lemos, Deus agora chega a Noé, no capítulo 9 e versículo 1, Deus vai dizer assim: abençoou Deus a Noé e a seus filhos, ele disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Pronto, a partir daqui, a humanidade agora começa um novo momento de vida. Noé, que agora está com seus 3 filhos, sua esposa e suas noras, eles agora começam um novo modelo de vida, um novo princípio de vida. Em outras palavras, não há
mas maldição, ou não há palavra controvérsia que produzisse no homem uma vida de sofrimento, ou uma vida de penúria, porque Deus agora está dando ao homem a oportunidade de viver uma nova vida. Deus está dando agora, a partir de Noé, e toda a humanidade, até os nossos dias atuais, Deus estava entregando um novo momento para eles. E eles precisavam observar, precisavam ouvir, precisavam tomar a sério a palavra de Deus. Porque agora Deus já havia abençoado a Noé e toda a sua família, seus filhos e sua casa. Só que nós vamos ver, depois disso, Deus ele ainda vem fazer uma aliança. E Deus, no versículo 9 ao versículo 18, não vou ler para mim não perder tempo, você pode ler em casa, versículo 9 ao versículo 19, você vai ver que Deus faz uma aliança com Noé. E Deus diz: Noé, eu vou fazer uma aliança com vocês. Eu vou estabelecer a minha aliança. E como eu falei, Deus é um Deus de aliança. Eu vou estabelecer a minha aliança com vocês. Eu vou colocar nos céus o meu arco. E este vai ser o sinal da aliança que eu fiz convosco. E qual foi a aliança que Deus ele havia feito com o homem? Que ele não ia mais destruir o homem com o dilúvio. Deus não ia mais enviar águas, dilúvios sobre a terra para destruir a raça humana. Essa era a aliança de Deus. E como sinal da sua aliança, Deus coloca o arco nos céus. Todavia que os homens contemplassem aquele arco nos céus, eles poderiam se lembrar dessa aliança de Deus. Eles poderiam se recordar: poxa, Deus fez uma aliança conosco. Deus nos abençoou, Deus escreveu um novo momento, uma nova história. Deus nos entregou a oportunidade para vivermos algo novo na nossa vida. Resultado, o tempo vai passando. Noé estabelece a sua vida naqueles lugares. E o texto vai dizer, ao chegar no versículo de número 20, que você leu comigo agora, gostaria que você observasse bem. Ao chegar nesse texto, nós vamos ver que Noé já está com uma vida já equilibrada, com uma vida ordenada. Ele passa a cultivar, ele passa a plantar vinhas. Ele planta vinhas. Só que, em um desses dias, quando Noé colheu na sua vinha, na sua plantação, que ele começou a se alegrar, a festejar dentro da sua tenda, o texto vai dizer que Noé, ele tira a sua roupa, ele fica nu, talvez já sem sentidos por conta do excesso de bebida, embriaga-se com isso e perde a sua lucidez. O texto diz que Noé está dentro da sua tenda. Um dos seus filhos, que por sinal, dentro do próprio capítulo 9, vai aparecer o nome desse rapaz diversas vezes. E não apenas o nome dele, mas o nome do seu filho. É o único que vai aparecer. Se você observar versículo de número 18, você vai ver isso. Versículo 18. Os filhos de Noé, que saíram da arca, foram Sem, Cã e Jafé. Cã é o pai de Canaã. Você vai observar no versículo 22 de novo, que o nome do filho de Cã torna a aparecer. Aí surge uma pergunta, preste atenção. Surge a seguinte pergunta: por que que o nome do neto de Noé aparece nas escritas, aparece dentro das narrativas? Por que que aparece diversas vezes o nome desse garoto? Por que que aparece o nome do seu neto? Por que que se dá tanta ênfase? Você vai entender agora. Noé está dentro da sua tenda, bêbado, embriagado. O seu filho, Cã, ele entra. E ele vê o seu pai dentro da sua tenda, nu, despido. Ele sai, até o primeiro momento, nada de errado. Até porque as leis morais não haviam sido dado ainda.
Mas se você for considerar Levítico capítulo 18, você vai ver que em Levítico capítulo 18, Deus ele vai proibir que homens de famílias da mesma parentela viessem a descobrir a nudez uns dos outros. O filho não poderia descobrir a nudez de seu pai, o pai não poderia descobrir a nudez da sua filha, o filho não poderia descobrir a nudez da sua mãe, o genro não poderia descobrir a nudez da sua nora. Só que eu preciso dar um detalhezinho nessa palavra. Quando a Bíblia fala em Levítico capítulo 18, quando ele fala da proibição de descobrir a nudez, ele não fala simplesmente de alguém ver uma outra pessoa sem roupas. Ali, em muitos dos casos, se dá a questão também das relações íntimas, que é justamente essa proibição de Levítico. É justamente que Deus está ordenando ao povo. O pai não pode se relacionar com a filha, o irmão não pode se relacionar com a irmã, fisicamente. O filho não pode se relacionar com a sua mãe. Era a lei que Deus havia instituído. Só que aqui, nos dias de Noé, ainda não existia essa lei. Ainda não havia isso. E qual era o problema do filho ver? Não no aspecto da relação íntima, mas simplesmente ver o pai sem roupas. Qual era o problema disso? Talvez, na lógica e no raciocínio humano, não havia problema nenhum. Porque a questão aqui, gente, ela é bem muito mais a fundo. O que acontece dentro desses textos, desses versículos que você está lendo comigo, que você está meditando comigo, são coisas bem mais profundas do que eu posso dizer para você que é uma relação íntima. Nós vamos ver que Cã, ao ver a nudez de seu pai, ele sai daquele lugar. E a atitude que agora Cã ele vai tomar não é uma atitude louvável, não é uma atitude que mereça ser aplaudida. Você vai ver que quando Cã, o filho de Noé, sai da tenda do seu pai, ele vai ao encontro dos seus irmãos, que estão do lado de fora. Versículo 22 você vê isso. Eles estão do lado de fora, naquele lugar, talvez conversando, trocando ideias, trabalhando, não sei. Mas ele foi se encontrar com seus irmãos. E ali, ele relata para os seus irmãos que ele viu o seu pai. E quem sabe naquele momento, Cã, ele agora lança diante das pessoas, até de uma forma prosiosa, com brincadeiras, ele lança a honra do seu pai. E nós percebemos que o texto é claro, que os outros dois filhos de Noé, ao ouvirem isso do seu irmão, eles decidem ir à tenda não para ver o seu pai bêbado, embriagado, caído, nu, mas eles vão à tenda a fim de cobrir o seu pai, de colocar uma manta, de não permitir que seu pai vinha estar naquele estado. E eles vão, entram de costas, evitam olhar para o seu pai, e cobrem o seu pai e saem daquele lugar. E no dia seguinte, quando Noé já está bom, quando Noé já está sóbrio, que as informações chegam a ele, Noé, ele vai agora ter uma atitude que vai mudar para todo sempre. Porque eu digo todo sempre, porque o que Noé fez atingiu não só a descendência do seu neto naqueles dias, mas atingiu toda a geração até os dias de hoje. Antes de eu continuar e antes de eu entrar na questão de Noé, eu quero chamar a sua atenção para, em primeiro lugar, a atitude de um líder de família. Preste atenção, paizinho querido, mamãe querida.
a nossa atitude, ela é 100% educativa, mais do que palavras. Em alguma outra tradução, o nosso estilo de vida é o maior exemplo, é a maior pregação, é o maior ensino que nós temos para dar aos nossos filhos. Porque não adianta eu sentar com meu filho, ensiná-lo a ser um bom filho, se ele olha para mim e me vê como um mau filho, que não honra o meu pai, que não honra a minha mãe. O que você acha que os nossos filhos vão fazer? Então, eu quero chamar a sua atenção para nós observarmos isso. A atitude de Noé, essa atitude, ela ajudou para trabalhar o caráter que talvez já estava ferindo-se, que talvez já estava entrando em um processo, vou usar esse termo, degenerativo, no seu filho chamado Cã. O caráter dos nossos filhos, eles são formados a partir do nosso exemplo. E olha o que ele vê dentro da sua casa. Talvez você diga, pastor, mas Cã, ele já era um homem velho, entre aspas, né? Uma idade bem madura, já tinha mulher, já tinha filhos. Como que o caráter de Cã ainda estava sendo formado? Guarde bem o que eu vou lhe dizer. Nesta vida, enquanto nós respirarmos, nós vamos estar moldando e modelando o caráter dos nossos filhos. Ele pode já ter barba, mas ele vai sempre seguir o modelo que ele vê no seu líder. Ele já pode ter filhos, mas ele sempre vai guardar alguma coisa, ou sempre vai levar em consideração alguma coisa que corresponde aos seus líderes. Então não menospreze isso, pai e mãe. Eu posso ser de idade, eu já posso ter 50, 60 anos, 70 anos, mas os meus filhos, eles ainda me têm como referência. E se essa referência, ela falhar, eles também vão falhar e as próximas gerações vão falhar. Veja que Cã, ele entra e vê o seu pai, bêbado, despido, e não daria outra. Ele simplesmente sai e vai conversar, vai prosear, vai brincar, não considera, não respeita o que havia acontecido. Então guarde bem esse primeiro ensino que nós temos da palavra de Deus. Líderes de família, pais e mães, não se descuide com o exemplo de vida que você pode passar e educar o seu filho, os seus filhos, para levar para as suas vidas também. Não se descuide da referência que você é para eles. Não se descuide de ser um referencial de marido para sua esposa. Porque talvez o filho que já está numa idade, já tem uma maior idade, talvez ele vai querer ter uma vida semelhante à sua, de durão, cabeça dura, difícil, de que a mulher tem que ser sua capataz,
de que a mulher tem que fazer tudo o que você quer. Cuidado com a referência que você está ensinando ao seu filho, que você está enxertando no seu filho. Cuidado, mãezinha, com a referência que a senhora está levando para a sua filha. Qual é a referência que ela tem de você? Uma mulher que cuida bem do seu lar, que é responsável, que adorna bem a sua casa, que é zelosa, cuidadosa, e não apenas isso, mas uma mulher também que se preocupa com o seu lado de vida com Deus. Guarde essa primeira lição. Noé, mesmo sendo homem justo, mesmo tendo uma vida íntegra, ele teve suas falhas. Essa aqui é a segunda lição. Mesmo sendo pessoas justas, íntegras, temente a Deus, nós não estaremos isentos de falharmos. Todavia, requer-se vigilância e cuidado com a nossa vida. Não se deve descuidar. Eu achei interessante, eu estava estudando o texto de hoje e vi, acompanhando em rápido, uma live de um pastor e de uma criança. Aquele pastor fazia várias perguntas à criança. E ele fez a seguinte pergunta, olha que coisa. Ele disse assim: me diga uma coisa. A sua mãe, ele estava conversando sobre a mãe. A sua mãe, ela costuma a ter uma vida com Deus? Aí ele explicou mais claramente para ela. Ela costuma orar, ela costuma ler a Bíblia. Impressionante a resposta daquela garota. Aquela garota respondendo ao pastor, ela disse assim: pastor, a minha mãe não perde um dia sequer. Ela ora, ela canta, ela permite a sua vida ser cheia de Deus. Todo dia, não existe um único dia que ela abandone o seu quarto com Deus. Essa foi a expressão da garota. E o pastor tornou a perguntar para ver se ela ia responder na mesma proporção. É verdade que a sua mãe faz isso? Sim, pastor. A minha mãe não perde um dia. Ela não perde um dia sequer. Ela tem uma excelente vida com Deus. Aí ele voltou à pergunta e disse: e você? A sua mãe lhe ensina a mesma coisa? Ela falou assim: pastor, ela me ensina porque eu vejo ela fazendo. Então eu já tenho um hábito de seguir o que ela faz. E é tanto que eu já estou lendo vários livros. Eu já estou fazendo leitura de livros. E eu me sinto muito bem com isso. Gente, se os nossos filhos não tiverem referência, o modelo de um líder ou de uma líder em casa, onde eles vão encontrar? Onde eles vão encontrar isso? Então, cuidado com a referência que você está se tornando para o seu filho. Cã olhou para o seu pai e viu aquilo. E talvez ele achou que poderia levar na esportiva, na brincadeira. Mas a coisa vai ficar mais séria ainda. Acompanhe comigo. Versículo de número 23. Então, Sem e Jafé tomaram uma capa, puseram-na sobre os próprios ombros de ambos, e andando de costas,
rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a visse. Vamos para a segunda lição que esse texto nos traz. Os filhos de Noé, como eu citei, eles já eram pessoas grandes, maduras, tinham seus filhos, já tinham suas próprias tendas, por que não dizer casas? Tinham sua própria vida. E nós vamos observar que o caráter que foi forjado e que continuava a ser forjado nos filhos de Noé, era um pouco diferente do seu irmão Cã. Agora eu chamo a sua atenção para algo muito importante, porque assim como os meus dias de vida são fundamentais para me ensinar com palavras e com o próprio modelo de vida aos meus filhos, e forjarem nele caráter de cidadãos cristãos, homens de Deus, mulheres de Deus, eu sei que nem todos eles serão iguais. Eu sei que nem todos vão ser aptos a levarem a sério. Eu sei que nem todos. Está aqui o maior exemplo. Enquanto Cã, ele tinha um caráter já traçado, destinado para o mal, o texto diz que Sem e Jafé, o seu caráter era diferente, a sua personalidade era diferente, porque eles haviam sido ensinados, educados, eles haviam aprendido as leis de Deus, apesar de não existir mandamentos, apesar de ainda não terem recebido as leis morais, mas eles aprenderam a valorizar. Sem e Jafé levaram a sério isso, e compreenderam que o seu pai não poderia ser jogado, exposto, por causa de uma ação, por causa de uma atitude vergonhosa. Por isso eu fiz questão de ressaltar no começo da mensagem, dizendo que as nossas atitudes, as nossas ações, elas têm resultados positivos ou negativos. O que nós fazemos, isso aqui vai acompanhar e vai também chegar aos nossos filhos, as nossas atitudes. E agora Sem e Jafé, com uma personalidade diferente de Cã, o texto diz que esses meninos, esses homens, eles foram ajudar o seu pai. Eles aprenderam que não se deve trazer coisas ruins, negativas, informações que não são boas, que não vai trazer serventia alguma. Deixa eu fazer uma pergunta. Eu disse que hoje a palavra era 80% para os pais. Deixa eu fazer uma pergunta. O que você é, o seu filho é? O que você é, o seu filho é? Você é uma pessoa que gosta de mentir? O seu filho, ele leva esse modelo de vida? Você é uma mulher que gosta de brigar, de confrontar? A sua filha, ela leva esse modelo de vida também? Eu vejo nesses dois garotos uma vida cheia da graça de Deus. Eu vejo em Jafé e em Sem
meninos que talvez poderia extrair muita coisa ruim do seu pai, porque era homem, não deixava, apesar de ser justo, ser íntegro, mas tinha suas falhas, seus defeitos, como esta ação. Mas eu vejo em Sem e em Jafé, homens que não se deixaram ser ludibriados pelos maus exemplos. A capacidade de filtrar, a capacidade de distinguir o que é bom e proveitoso para a vossa vida. Por que as Sagradas Escrituras, em Provérbios capítulo 6, versículo 23, ou é 23, 6? Coloca aí, vamos lá. Provérbios 22, 6. Vamos ver, né? Para mim não falar errado para vocês. 22, 6. Por que as Escrituras dizem isso? Ensina a criança no caminho em que deve andar. E ainda quando for velha, não se desviará deles. A capacidade de ter essa percepção, de guardar o que é bom e de jogar fora o que não é bom. Porque eles aprendem, não com as palavras, não apenas com as palavras, mas também com a nossa vida. E Sem e Jafé compreenderam isso. Enquanto que o seu irmão Cã fazia festa com a miséria do seu pai, eles simplesmente decidiram não agir da mesma forma. Porque sabiam que aquilo não era devido, isso não agradava o coração de Deus. Não agradava o coração de Deus. Agora eu quero falar para os filhos. Eu quero abrir aqui um parênteses e trazer dentro desse versículo uma palavra para os filhos. Presta atenção, rapaz e moça. O que é que você está guardando dentro do seu coração? Será que a educação, não apenas em palavra, mas também de exemplo, que os seus pais têm transmitido a você, tem se tornado capaz de lhe dar esse suporte para você poder filtrar o que é bom e o que não é? Será que você tem guardado no seu coração isso? Ou será que você tem se tornado um filho semelhante a Cã? Não é legal, é bacana. Tira onda com a cara dos outros. Fazer deboche. Fazer bullying. É legal dizer para o pai e para a mãe que o irmão fez alguma coisa que ele não fez. Enquanto foi você que fez. Filhos e filhas. Que tipo de filho e filha você tem sido para os seus pais? Filhos capazes de guardar os bons ensinamentos e jogar fora os maus conselhos de terceiros? Ou será que você está deixando de ouvir pai e mãe? Será que você está preferindo seguir o modelo de vida de alguém que não tem princípio, que é depravado, que é ímpio, ao invés de seguir o modelo de vida do seu pai e da sua mãe? Ou talvez ser aqueles que digam: passou a vida do meu pai, minha vida é minha vida, eu tenho que fazer minha vida. Uma vida de felicidade, ela é construída no alicerce chamado obediência. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Os dois filhos, Sem e Jafé, tiveram uma vida de felicidade, uma vida produtiva, uma vida graciosa, ao passo que Cã, o seu irmão, teve uma vida amargosa.
E guarde o que eu vou dizer, presta atenção, filho e filha, moça e rapaz. Se você quer uma vida feliz, se você quer uma vida abençoada, guarde o que foi lido nesse versículo. O seu pai e sua mãe estão lhe ensinando, têm lhe ensinado, têm trabalhado duro para lhe dar do bom e do melhor, para lhe formar, para lhe fazer um grande cidadão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, para ter uma vida equilibrada, uma vida abundante em Deus. Mas saiba de uma coisa: se você endureceu o seu coração, se você não ouviu seu pai e sua mãe, se você preferiu o caminho da amizade, o exemplo negativo, prepare sua vida para uma vida de destroço e de maldição. Pastor, misericórdia, pastor. Vou lhe mostrar na palavra de Deus. E eu poderia até sair do texto de Gênesis, citar textos que mostram isso. Citar textos, mas escute. Versículo de número 24, por favor, rapidinho. Despertando Noé do seu sono, do seu vinho, perdão, soube o que lhes fizera o filho mais moço. Agora, olha a atitude de Noé, mas eu quero, antes de chegar nos pais de novo, eu quero concluir a palavra com os filhos. Presta atenção. Noé despertou, já estava bom. O texto não diz quem foi que falou para Noé, mas talvez os próprios filhos falaram para ele. E aí, Noé chama os seus filhos e vai repreender severamente. Olha o que é que vai acontecer, versículo 25. E disse: maldito seja Canaã, seja servo dos servos a seus irmãos. E ajuntou: bendito seja o Senhor Deus de Sem, e Canaã lhe seja servo. Engrandeça a Deus, haja fé, e habite ele nas tendas de Sem, e Canaã lhe seja servo. Escute que eu vou terminar a palavra com os filhos e vou para os pais e concluo. Aqui está o resultado de filhos que não ouvem, não honram e não dão a mínima para o que os seus pais o dizem. Aqui está o resultado. Talvez você diga: pastor, peraí, o texto diz que Noé, ele lançou a maldição, não foi sobre Cã, foi sobre o seu neto. Filho querido de Deus, deixa eu fazer uma pergunta. Responda para você. Existe uma coisa mais dura para um pai, para uma mãe, do que ver o seu filho, os seus filhos, ou as suas gerações, debaixo de uma vida de completa destruição? Será que existe coisa mais difícil para um pai? O capítulo 9, versículo 1, eu li com você. O texto diz que Deus abençoou a Noé e os seus filhos. A Noé e aos seus filhos. Mas por causa da atitude. Agora olha que coisa. Aconteceu com Noé, falhas, mas olha o que é que acontece aqui. Por causa da falha de Cã, o seu filho e as suas gerações foram completamente amaldiçoadas. Completamente amaldiçoadas. Aí alguns se justificam: ah não, mas o meu pai, ele era um cara assim, ele era um cara assado. Gente querendo se justificar.
Querido, ninguém deve justificar seus erros no erro dos outros. Se esse menino, esse homem, né, deixa eu usar a expressão, esse homem chamado Cã, ele talvez tentou justificar-se no erro do seu pai, o seu filho também poderia fazer o mesmo. Porque por causa do erro do pai, ele estava sendo punido. A sua vida, a sua descendência foi completamente comprometida. Se você continuar lendo aí a descendência, por isso que é importante, você que não gosta, né? A genealogia, descendente, aí que coisa chata. É preciso você ler. Porque aqui existe uma história fundamental para nos ensinar. O capítulo 10, não vou ler com você, mas o capítulo 10 vai falar dos descendentes dos filhos de Noé. Ele vai falar dos filhos de Jafé, ele vai falar dos filhos de Cã, que foram 4, e desses 4 vieram toda uma geração. Toda uma geração. Então, deixa eu fechar a palavra aqui para os filhos. Se você não quer ver a sua vida dando errado, em primeiro lugar, filhos, não desonrem aos vossos pais. Primeiro passo. Se vocês querem ver a vida de vocês dando certo, não desonrem aos vossos pais. Pastor, mas é porque o senhor não está aqui, eles são chatos, é nojento. Mas você tem que honrá-los. E o que é honrar, pastor? Paulo fala muito bem disso, Efésios capítulo 6. Filhos, honrem aos vossos pais, o Senhor, porque isso é justo. Quem honra pai e mãe, respeita, se submete, se sujeita, se cala, mesmo sabendo que o pai está errado, mas se cala. A sua vida vai caminhar para uma vida de bênção, uma vida de realizações. E não é eu que digo, é a palavra de Deus que diz. Porque é a bênção debaixo da honra. Há uma bênção de Deus debaixo de uma vida de honra. Cã, infelizmente, não entendeu isso. E por causa da sua atitude, ele levou o seu filho, a sua descendência, a viver uma vida de penúria, de miséria, de servidão. Então, filhos, sejam sábios, respeitem, honrem, amem, obedeçam. Siga o modelo de vida de vossos pais. Pastor, mas lá em casa o negócio não é muito bom não. Filtre. Extraia o que é bom, lance fora o que não for. Por isso Noé amaldiçoa ao seu neto. E agora eu quero fechar com os pais novamente, para mim concluir aqui, sobre a atitude de Noé. Vou terminar aqui. Sobre a atitude de Noé. Depois que Noé acorda, que ele está bom, sóbrio, infelizmente Noé ele traz maldição para as famílias. Se você olhar para o capítulo 10, versículo 6, eu vou só citar aqui e não vou ler. Se você olhar o capítulo 10, versículo 6, você vai ver que os descendentes de Cã, a começar aí pelos seus filhos, versículo 6 começa aí a falar dos filhos. Isso aqui era toda uma geração, gente. Toda uma geração. Só para você ter ideia,
para mim não me estender mais, só para você ter ideia, no versículo de número 16, olha as gerações. Tudo descendente de Canaã. Filho, não a terra, viu? Detalhe, isso aqui não é a terra. Noé não amaldiçoou a terra, ele amaldiçoou seu neto, pessoa física. Toda essa gente que eu vou dizer aqui, era descendentes dele. Ó, aos Jebuseus, Amorreus, Gigaseus, Eveus, Arqueus, Sineus, Averdeus, Zemareus, Amateus. Depois se espalharam as famílias dos cananeus. E o limite dos cananeus foram desde Sidom, versículo 16 em diante, tá? Capítulo 10. E os limites dos cananeus foram desde Sidom, indo para Gerar até Gaza, indo para Sodoma e Gomorra, Adimá e Zeboim até Laza. Estes são os filhos de Cã, segundo as suas famílias, segundo suas línguas, suas terras e suas nações. Olha quanta gente entrou nesse processo. Você vai casar. Você vai casar. Você vai ter filhos. Vai gerar filhos. E você precisa carregar esse conselho no seu coração. Não comprometa as próximas gerações por causa de coração orgulhoso, arrogante, prepotente. Entenda que a sua descendência, ela tem que ser uma descendência bem-aventurada, abençoada por Deus. Aos pais que já têm os seus filhos, talvez netos, cuidado com o modelo de vida vosso, com a palavra que vocês estão proferindo aí para os filhos que ainda vão casar. Tem muito pai amaldiçoando o filho que ainda vai casar. Cuidado com isso, filho. Não comprometa as gerações futuras. De uma boca deste água não pode proceder bênção, maldição. Ou vai vir bênção ou vai vir maldição. Pai e mãe sejam modelos de vida. Pensem antes de agir. Pensem antes de falar. Analise o que vocês vão fazer. Filhos, vejam como vocês estão procedendo, como vocês estão se comportando. Nós estamos vivendo dentro de uma geração, eu quero orar com vocês, nós estamos vivendo dentro de uma geração que eu ouso dizer que é uma geração que está comprometida. Comprometida. Falta princípios, falta ética, falta moralidade.